constantemente Jesus diz nessa parte, ainda não é o fim. Então, da próxima vez que você ouvir falar de uma guerra no Oriente Médio, alguma coisa acontecendo com Israel, Coreia do Norte desenvolvendo armamento nuclear, diz que não vai, mas a gente não sabe, ou Irã, ou Iraque, não é? E tudo mais, você diz, pronto, não é? Chegou. Jesus disse, ainda essas coisas, você não pode, partindo dessas coisas, dizer, o fim chegou, porque elas não representam o fim do mundo. Vai ficar muito pior. Vai ficar muito pior. Aqui Jesus coloca quais serão os sinais do fim. Note que esses sinais, eles são bem gerais. Ele falou de terremoto, fome, calamidade, perseguição, apostasia, falsos profetas. Eles visam apenas nos dar certeza de que essas coisas vão acontecer e não marcar uma data no calendário. Nenhum daqueles sinais que Jesus falou nos dá uma dica do quando. Infelizmente, isso não tem sido entendido por muitos cristãos, que durante a longa história da igreja marcaram a data da vinda de Jesus. Quando os discípulos perguntaram, dize-nos quando serão estas coisas e que sinais haverão de que elas vão acontecer, Jesus não respondeu dando uma dica de data, de quando haveria de ser, mas ele respondeu dando os sinais que antecederiam, para dar segurança aos seus discípulos de que aquilo que ele falou haveria de acontecer. Porque esses sinais são muito gerais, não é? Eles vêm acontecendo há 2000 anos, terremoto, fome, epidemia, guerra, perseguição, apostasia, falso profeta, há 2000 anos que isso vem acontecendo. Então, não tem como a gente marcar uma data a partir destes sinais que Jesus diz aqui. São sinais tanto da destruição do templo, lembra que os discípulos estavam com essa preocupação na mente, quanto do fim do mundo, e eles estão misturados. Lembre que muitas profecias do Antigo Testamento tinham duplo cumprimento ou mais. Elas servem para confirmar a autoridade de Jesus como profeta e como Filho de Deus. Vamos dar uma olhadinha agora nestes sinais que Jesus anunciou que haveriam de anteceder o fim do mundo, não é? E que marcariam esse período que ele chamou de princípio das dores e que é um período que já está durando 2000 anos. O princípio das dores já dura 2000 anos e nessa época todas estas coisas vêm acontecendo. O primeiro sinal de Jesus, que ele disse no versos 5 a 6, foi o surgimento de falsos profetas. Ele diz, cuidado que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Jesus disse que seriam muitos. Jesus disse que eles viriam em seu nome, dizendo ser o Messias. Jesus disse que eles enganariam a muitos. Jesus disse que a mensagem deles é: o fim do mundo chegou. Jesus se referia aos falsos messias de seus dias até os dias de hoje. Interessante que o Bar Kokhba era um judeu revolucionário. No ano 130 depois de Cristo, ele anunciou que era o Messias e liderou uma outra revolta contra os judeus quando teve aquela famosa batalha na fortaleza de Massada, em que os judeus foram esmagados pela segunda vez. Primeira vez no ano 70 e a segunda vez no ano 130. Quem não lembra do coreano Reverendo Moon, que disse que era Jesus, que era o Messias? A advertência de Jesus: tenham cuidado para não serem enganados. Nesses 2000 anos de história não faltou gente dizendo que era o Cristo. Não faltou gente, por exemplo, o Papa, que diz que é o representante de Cristo na terra. No trono dele está escrito Vicarium Dei Filiae, vigário do Filho de Deus. Vigário aqui não é no sentido pejorativo que a gente usa no vernáculo, né? Mas vigário aqui significa substituto, o representante do Filho de Deus na terra. Então a Igreja Católica
vem anunciando, né, que o Papa é o representante do Cristo na Terra há 2000 anos. 2000 anos não, que eles começaram na Idade Média, faz aí uns 1500 anos mais ou menos, não é? Fora outros que têm aparecido, né, e têm se considerado, apresentado como Messias, como salvadores do mundo, ou alguns que dizem que receberam a revelação de Deus, como por exemplo os fundadores do mormonismo, né, dizendo que Joseph Smith recebeu a última revelação de Deus para esse mundo, e por aí vai. Então, o surgimento de falsos profetas anunciando o fim, se propondo a Messias e tudo mais, a quantidade é muito grande através da história da igreja. E isso desde, o Bar Kokhba foi no ano 130, isso desde o início da cristandade até o dia de hoje, sempre teve falso profeta se apresentando e trazendo ensinamentos errados para o povo de Deus. Jesus também falou de guerras e anúncio de guerras, versos 7 a 8. Conflitos armados ou não entre reinos, povos e nações. As guerras trazem medo, temor e angústia e colocam a humanidade em perigo de extinção. Desde seus dias até hoje, as guerras têm acontecido. Desde que Jesus disse, olha, um dos sinais do princípio das dores são as guerras, daquela época até hoje, não deixou de acontecer. Quando Jesus falou essas palavras, o mundo estava em paz. Era a chamada Pax Romana. Os romanos haviam dominado o mundo conhecido, submetido às nações e obrigado as nações a pararem de guerrear entre si. Era uma paz forçada pelo poderio militar de Roma, mas era paz. E nesse período Jesus disse, haverá guerras. E então, 40 anos depois, as guerras sacudiram o Império Romano. As guerras começaram a sacudir o Império Romano. 4 imperadores morreram assassinados em um ano. Galba, Otto, Vitelo e Vespasiano. Só nos últimos 300 anos, irmãos, houve mais de 300 guerras na Europa, na África, no Oriente. A advertência que Jesus deu aos discípulos, não se assustem com essas guerras. O fim do mundo não virá através de uma guerra. Elas apenas mostram o pecado do homem e a ira de Deus. Vocês sabem que é muito popular isso, né? O pessoal diz que o mundo vai acabar com a terceira guerra nuclear. Lembra que Jesus Cristo, depois de dizer, haverá guerras, rumores de guerra, nação contra nação, o que é que ele disse? Não se assustem, porque ainda não é o fim. Então o mundo não vai acabar numa guerra nuclear. Jesus disse que não seria através de uma guerra. Isso é a fantasia popular, é a imaginação de Hollywood e outras pessoas aí. Mas palavras de Jesus, não se impressionem, não se assustem quando vocês virem nação se levantar contra nação. Então, quando o crente vê essas guerras no Oriente, quando o crente vê esses conflitos internacionais, o coração dele se entristece, mas no coração dele ele diz, isso está exatamente como Jesus Cristo disse. Jesus disse que seria assim. E qual o propósito? Por que Jesus Cristo disse que era necessário que isso acontecesse? Mas ainda não era o fim. São as palavras dele. É necessário que essas guerras aconteçam. As guerras são necessárias para mostrar a nossa impotência de resolver os nossos problemas. O homem não consegue viver em paz há 2000 anos que Jesus disse que haveria guerra e rumor de guerra e nação contra nação, e nunca teve um ano que se passou sem que alguma nação estivesse brigando com outra em alguma parte desse planeta. Por quê? Porque nós não conseguimos resolver o nosso próprio problema, nós não conseguimos viver em paz, nós não conseguimos diálogo, nós não conseguimos compreensão, não existe perdão, o que existe é vingança, luta pelo poder, supremacia, hegemonia, luta por terra, por fontes de petróleo, por interesses financeiros. O homem é o lobo do próprio homem. E as guerras mostram isso, mostram que somente Deus pode dar solução para os problemas do homem. Somente Deus pode resolver esses problemas, por isso que Jesus diz, é necessário que isso aconteça. Quando eu olho para as guerras, meu coração se entristece. Eu fico temeroso, mas eu sei que ainda não é o fim. E eu sei que isso prova que Jesus falou a verdade. E isso mostra o quanto nós precisamos que Ele venha para poder instalar a paz verdadeira. Outra coisa que Jesus disse, calamidades na natureza. Ele falou de terremotos, fomes, Lucas acrescentou pestes,
Disse que viriam em vários lugares e assim tem acontecido. Olha, no ano 60, 80, houve uma grande fome, segundo o livro de Atos, que atingiu o mundo conhecido. No verão do ano 70, teve aquela explosão do vulcão Vesúvio, que destruiu as cidades de Pompeia e Herculano. Só no século XIX, houve mais de 700 tremores e terremotos registrados no mundo todo. Em lugares onde nunca houve terremoto, está havendo hoje tremor de terra. Ou seja, desde que Jesus falou estas palavras até o dia de hoje, né, é terremoto, é tremor de terra, é calamidade, é tsunami. Não parou um dia de ter em algum lugar do mundo estas coisas. A natureza em fúria, a natureza transtornada, acompanhando a inquietação que há no coração do homem. O ponto aqui que Jesus diz é que isso ainda não é o fim. De vez em quando eu recebo alguém, ainda recentemente alguém me entrevistou aí para algum canal do YouTube, alguma coisa, e disse assim: o senhor acha que essa situação mundial tudo está indicando que a vinda de Jesus está próxima? Eu falei: meu querido, tem sido assim há 2000 anos. Há 2000 anos, cada geração diz assim: ele vai voltar porque não pode ficar pior. Aí a próxima geração diz: ele vai ter que voltar porque não pode estar pior. Então, desde o século I, já havia especulação a respeito da iminência da vinda do Senhor Jesus, porque as pessoas olhavam para o mundo e diziam: é o fim mesmo, é guerra, é miséria, é imoralidade. Estes sinais não foram dados para marcar a proximidade do fim. Eles foram dados para mostrar que nós não valemos nada, que somos impotentes, e para provar a veracidade das palavras de Jesus, para que nós, se Ele acertou em tudo isso que Ele está dizendo, Ele também acertou quando Ele disse a respeito da sua vinda. Ele não vai errar, Ele vai voltar. E disso você pode ter segurança. Veja como Ele não errou, como Ele predisse isso há 2000 anos, acontecendo exatamente. Então, pode saber que Ele vai voltar, e Ele vem julgar o mundo, e Ele vem estabelecer o seu reino para todos sempre. Jesus disse que estas coisas então não era o fim de tudo. Ele mencionou ainda a perseguição e martírio dos cristãos. Veja aí o verso 9 a 11, disse que os seus discípulos seriam açoitados e mortos por tribunais e sinagogas perante poderosos para dar-lhes testemunho. Eu fico impressionado, né? Quer dizer, uma coisa que impressiona: Jesus estava no alto do Monte das Oliveiras, estava ele com 12 discípulos, um haveria de traí-lo, outro haveria de negá-lo, os outros 10 haveriam de fugir. Ele estava sendo perseguido pelas autoridades judaicas, ninguém acreditava nele lá em Jerusalém, somente aquele grupinho de discípulos, e ele disse assim: um dia vocês serão perseguidos no mundo todo por causa do meu nome. Que megalomania, né? Que ego, né? Cara, o que é que ele pensa que ele é? Quem é ele? Que vai ter discípulos no mundo todo e que vai provocar o ódio de todos. Aquele Galileu escondido lá no Monte das Oliveiras com um grupinho de 12 pescadores. Quem ele pensa que ele é? Imagine Jesus dizendo essas palavras naquela situação. Não fazia, né? Eram sem noção, né? Alguém diria, né? Faz o menor sentido. Mas se cumpriu exatamente como ele disse. A perseguição dos seus discípulos teve início logo após o surgimento da era cristã, depois da sua morte e ressurreição. Você vê a perseguição dos judeus contra os cristãos no livro de Atos. O livro de Atos dos Apóstolos registra, né, como a perseguição veio violenta em cima dos discípulos de Jesus. Depois, 10 perseguições promovidas pelo Império Romano, do imperador Nero no ano 60 até Diocleciano. Depois de Diocleciano veio, então, o reconhecimento, através do imperador Constantino, de que o cristianismo era a religião oficial do Império Romano, e foi quando, então, cessaram as perseguições contra os cristãos. Mas do século I até o século IV, foram 10 perseguições movidas pelos imperadores contra os cristãos. Os cristãos tinham que se reunir em cavernas, nos cemitérios, nas tumbas, fora da cidade, em locais fechados. Muitos deles foram presos, crucificados, mortos, jogados aos leões, servindo de espetáculo, compareceram diante de reis e governadores para explicar a sua fé, exatamente como Jesus disse.
para não falar dos governos comunistas e muçulmanos, países que eliminaram e mataram milhares de cristãos. Hoje, estima-se que uma média de 200 mil cristãos são mortos por ano. É a religião mais perseguida do mundo. São mortos nos países muçulmanos, mortos nos países como Coreia do Norte, onde o cristianismo é proibido, são mortos a China hoje tem uma política mais aceitável, mas até pouco tempo, muitos mártires chineses. A gente não tem ideia do tamanho da igreja na China, porque não temos dados oficiais, porque a igreja controlada pelo Estado é pequena, mas a gente tem notícia de milhares e milhares de cristãos que se reúnem em pequenos grupos, as chamadas casas-igrejas China afora. Alguns dizem que o número de cristãos na China já é maior do que nos Estados Unidos. Mas perseguidos, sempre. O que é que Jesus disse? Fiquem de sobreaviso, para não serem surpreendidos pela dor, sofrimento e morte, capítulo 13, verso 9. Ele disse ainda que o Espírito haveria de iluminar diante dos algozes, capítulo 13, verso 11. Ele disse: quando vocês forem levados diante dos reis e principados para darem resposta à sua fé, não se preocupem com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo vai guiar vocês. Essa passagem tem sido usada fora de contexto. Alguns pregadores acham que aqui Jesus está dizendo que quando você for pregar, você não precisa estudar. Basta você se levantar, abrir a Bíblia e o Espírito Santo vai ensinar a você o que você deve pregar. Durante décadas, algumas denominações pentecostais acreditaram nisso. O pastor não sabia nem o que ia pregar. Na hora, o Espírito Santo dava passagem o sermão que ele deveria pregar. E é uma beleza, cada sermão maravilhoso, você imagina, né? Eu acredito que o Espírito Santo, ele guia o pregador uma semana antes, quando ele está preparando o seu sermão, não é? Estudando, pesquisando, lendo, comparando, não é? E estudando a Bíblia, e o Espírito Santo está ali ajudando. Eu não creio que o Espírito Santo ajuda preguiçoso. Então essa passagem é usada fora de contexto. A promessa aqui é: se você for preso por conta do nome de Jesus e você for levado a um tribunal, aí nessa situação Deus promete que o Espírito Santo vai lhe dar palavras naquela hora. Mas no dia a dia, quando você tem que falar, e você tem tempo, você tem livro, você tem comentário, tem recursos na internet, então é quase que provocar a Deus, né? Tentar a Deus, você ir pregar em algum lugar, falar em algum lugar, não se preparar e esperar que na hora o Espírito Santo vai dizer a você o que é que você vai falar. Essa passagem foi dada no contexto de perseguição. Aqui eu cito Tertuliano, que disse que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Mártires. Sempre houve, continua havendo, mas o sangue deles rega a terra de onde brotam mais. Quanto mais perseguem a igreja cristã, mais ela cresce. Mais ela cresce. Outra coisa que Jesus diz: pregação do Evangelho a todo mundo. Ele diz que as boas novas do Evangelho deveriam ser anunciadas não a todo indivíduo, mas entre todas as nações do mundo, e isto em meio a um período de perseguição e sofrimento. E é isso que tem acontecido através dos séculos. Os apóstolos se espalharam pelo mundo. Eles ficaram em Jerusalém somente um período, depois eles se espalharam pelo mundo. Mesmo na Idade Média, que às vezes chamaram do período das trevas, houve trabalho missionário de padres e monges que levavam pelo menos o nome de Cristo e algum conhecimento do Evangelho a nações espalhadas pelo mundo. Depois da Reforma Protestante, vem o surgimento do período das missões de fé e o moderno movimento missionário que tem alcançado cada vez mais etnias, raças e línguas. E hoje nós temos os recursos para evangelizar cada parte do mundo. E lembre quando Jesus disse assim: e esse evangelho será pregado a todas as nações. Estava sozinho no alto do monte, com 12 discípulos, acossado e acuado pelas autoridades. E ele disse: esse evangelho será pregado a todas as nações. Pregação do evangelho em todo o mundo. Muito bem. Ele disse também, estou chegando no fim, gente, para que não pareça que nós já estamos na grande tribulação, eu já vou correr para o fim. Ele profetizou que haveria divisão familiar por conta do evangelho, capítulo 13, verso 12. Ele diz que pais se levantariam contra os filhos e filhos contra os pais, por conta dele, por conta do evangelho.
O que é que ele quis dizer? Não é que o Evangelho provoca animosidade, mas quer dizer que uma pessoa que se converte numa família onde outras não se convertem, haverá hostilidade daquelas contra ele. E no fim o pai vai ficar contra o filho que é crente, ou então o filho vai ficar contra o pai que é crente. Isso Jesus falou, né, se haveria essa época de perseguição, pessoas trairão, entregarão familiares que professam a Cristo. Até mesmo Jesus disse, haverá aqueles que matarão os próprios filhos por conta do Evangelho. Ou seja, o ódio a Cristo seria maior do que os laços familiares, e o amor a Cristo também, não é? O amor a Cristo e o ódio a Cristo superando laços familiares é o que tem ocorrido na história e ocorre até o dia de hoje. Eu sei que muitos de vocês aqui podem contar histórias desse tipo, de familiares de vocês que detestam, que se tornaram hostis e que mudaram o comportamento depois que vocês começaram a professar o Evangelho em Cristo Jesus. Em alguns lugares, em algumas épocas, esse ódio e hostilidade viraram mesmo crime. Esse ódio, Jesus disse no verso 13, é por conta do nome dele que traria perseguições e morte dos cristãos. Olha o que Jesus advertiu aos seus discípulos aqui. Perseverem até a morte sem se desviar da fé. O verso 13 do capítulo 13. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Aquele que continuar firme na fé até o fim, até a morte, esse será salvo. E a gente sabe que, infelizmente, na história da igreja, muitos que se declaravam cristãos, no meio das perseguições e do sofrimento, eles abandonaram a fé para não morrer, para não perder a saúde, para não perder a liberdade, não perder os bens, não perder a família. Então, renegaram o nome de Jesus, voltaram atrás. Deus é que sabe o coração deles, Deus é que vai julgá-los, mas Cristo diz aqui que aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Podemos aprender algumas coisas aqui, eu quero já anunciá-las. Primeiro, que esse período então que Jesus descreve como o princípio das dores, ele representa os estertores de um mundo que se aproxima do seu final, mas ainda não é o fim. Lembra da comparação que eu fiz? Essas coisas que eu mencionei aqui, perseguição, familiares contra, guerra, morte, calamidades e tudo, isso é apenas aquelas contrações da mulher que está para dar à luz. As contrações chegaram. Nós estamos nesse período de contração, o mundo está se contraindo, está revolto, né? Sentindo as dores, o fim se aproxima, o momento está chegando. É isso que estas coisas objetivam ensinar para nós, né? Que o fim se aproxima, está chegando e ele virá com certeza. É um período de perseguição e sofrimento para os cristãos, mas também de salvação e evangelização. Jesus quis evitar que os discípulos fossem enganados pelos falsos mestres que virão anunciando sua vinda e o fim do mundo. Estava vendo não sei porque eu fico vendo essas coisas, estava no YouTube vendo uma profetisa anunciar a vinda de Jesus para daqui a 2 anos, né, marcando inclusive a data. Esse pessoal não aprende, né? A quantidade de erro, né, que já todas as datas que foram dadas, né, falharam, exatamente porque Jesus disse que nós não teríamos como predizer, não é? Ele quer que nós evitemos ser enganados por essas pessoas. Constantemente Jesus diz nessa parte, ainda não é o fim. Então, da próxima vez que você ouvir falar de uma guerra no Oriente Médio, alguma coisa acontecendo com Israel, Coreia do Norte desenvolvendo armamento nuclear, diz que não vai, mas a gente não sabe, ou Irã, ou Iraque, não é? E tudo mais, você diz, pronto, não é? Chegou. Jesus disse, ainda essas coisas, você não pode, partindo dessas coisas, dizer o fim chegou, porque elas não representam o fim do mundo. Vai ficar muito pior. Vai ficar muito pior. Próximo estudo, nós vamos ver isso, tá bom? Mas ainda não é o fim. Esses sinais visam apenas confirmar o retorno e o fim do mundo, que são certos, e não dar dicas para marcar datas. Oremos. Em Mateus 24, encontramos as palavras de Jesus a respeito dos tempos do fim. Ele nos alerta sobre enganos, guerras, fomes, pestilências e terremotos.
Em seus ensinamentos, ele disse claramente que esses eventos seriam apenas o princípio das dores. Mateus 24:8. À medida que observamos o mundo ao nosso redor, muitos de nós podemos sentir a intensidade e a frequência de tais sinais se multiplicando. Conflitos geopolíticos, desastres naturais, crises de saúde e a crescente moralidade doente parecem nos rodear. Entretanto, como cristãos, devemos ter cuidado para que não sejamos levados pelo medo ou pela ansiedade, mas sim pela esperança e pela fé. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:1, também nos lembra que não há necessidade de que sejamos mantidos informados sobre os tempos e as estações, pois já sabemos que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Este simbolismo nos ensina sobre a necessidade de estarmos sempre preparados. Não podemos nos permitir ser complacentes ou apáticos ao que está acontecendo ao nosso redor. O chamado para a vigilância deve ressoar em nossos corações como um sino que nos acorda da letargia espiritual. Outro aspecto crucial que devemos considerar é a necessidade de discernimento. Em Mateus 24:24, Jesus adverte sobre a vinda de falsos cristos e falsos profetas, que, se possível, enganariam até os eleitos. Vivemos em tempos onde as vozes que clamam por nossa atenção são muitas, e nem todas correspondem à verdade da palavra de Deus. Precisamos, portanto, mergulhar nas Escrituras, examinando-as com diligência, buscando a verdade que se encontra em Cristo. O apóstolo Pedro nos exorta em 2 Pedro 3,17 para que não sejamos levados pelo erro dos iníquos, mas que permaneçamos firmes na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Discernimento é uma habilidade espiritual que deve ser cultivada constantemente por meio da oração e do estudo bíblico. Além disso, não podemos esquecer que, em meio a sinais apocalípticos, somos chamados a viver de maneira a glorificar a Deus. Em Filipenses 1:27, Paulo nos instrui a andar de modo digno do Evangelho de Cristo. Isso significa que, enquanto aguardamos o retorno de nosso Senhor, devemos estar comprometidos em viver uma vida de obediência, amor e serviço. Não devemos deixar que a preocupação com o futuro nos impeça de agir no presente. Nossa missionação e testemunho são fundamentais. Precisamos ser luz em um mundo que, muitas vezes, parece mergulhar em trevas. Quando refletimos sobre os sinais dos fins dos tempos, é vital que, como igreja, mantenhamos um espírito de unidade e amor. O nosso desejo deve ser que, mesmo em meio à tribulação, possamos encorajar uns aos outros a permanecer firmes na fé. Em Hebreus 10:24, somos exortados a considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, mas antes, encorajando-nos ainda mais à medida que o dia se aproxima.